Estricto Sem Filtro. Você está ouvindo Estricto Sem Filtro, o podcast para falar de coisas não acadêmicas que rondam o universo acadêmico e de coisas acadêmicas também. Afinal, o que é a academia se não uma porção de coisas juntas tentando fazer sentido? Já assina aí para receber as novidades. Oi, gente, eu sou a Naína. E eu sou a Lana. Gente, como vocês já ouviram, a partir de agora vocês vão ouvir uma série de episódios especiais com compilado dos nossos melhores conteúdos em formato de live lá dos nossos Instagrams. E nós também estamos aqui para pedir a sua contribuição para a segunda temporada do Estricto Sem Filtro, com uma edição profissional, com mais episódios, convidados e novos equipamentos para trazer mais qualidade para vocês. O link para vocês ajudarem é do Catarse e está aqui no nosso episódio e também no nosso Instagram. A gente conta com vocês! Olá! Boa noite! Vim aqui hoje falar com vocês sobre ansiedade, né? O que é, por que se manifesta tanto na vida acadêmica e o que a gente pode fazer a respeito disso. Vou contar um pouco da minha experiência, vou contar também algumas coisas que eu pesquisei para vir falar para vocês e que eu pretendo colocar em prática, eu já estou colocando em prática, para a gente tentar se ajudar, né? Na vida acadêmica isso é muito normal, um ou outro sintoma sempre será algo que a gente vai lidar. Sintomas de ansiedade, era o que eu tinha, digamos assim, na minha vida pré-mudança drástica, né? Tem aqueles dias que você tá assim, ou você tá de olho numa notícia, né? Ou aquilo que nos acompanhou muito no começo da pandemia. Então, assim, hoje eu tô ansiosa, né? Nem aquilo, ansiedadezinha boa, aquela ansiedade pré-banca, também não é isso, né? Então, assim, já é uma ansiedade que nos incomoda um pouquinho, né? Mas também a gente sabe que não vai ser todo dia que vai se sentir assim, só que no dia a dia esse tipo de ansiedade acaba atrapalhando a nossa produtividade, né? Então, assim, o que é a ansiedade? Eu acho que essa não é uma pergunta simples e eu acho que a gente muitas vezes dá um rótulo de ansiedade para outras coisas, tá? Para preocupações, né, para problemas. Vou dar um exemplo para vocês, não tenho como não falar do meu caso, né? Ansiedade foi uma palavra... E, gente, eu cheguei ao médico falando, acho que estou com ansiedade. Só que era uma palavra que eu usei para rotular decepção, para rotular frustração, medo, sobrecarga, esgotamento. Então, assim, a gente às vezes chama muitas coisas de ansiedade, né? Então, assim, eu fiz aqui uma lista, tá aqui do ladinho, e levanta a mão aí quem já sentiu alguma das características que eu vou citar a seguir. Preocupação, sentir-se cansado o tempo todo, dificuldade de concentração, irritação, tensão muscular, insônia, dor de cabeça, planejar mais do que executar, procrastinar e sentir culpa, alimentar um ciclo de desespero. E esse procrastinar e sentir culpa, às vezes eu cheguei a alguns extremos do tipo, vou procrastinar com a Netflix, aí eu chego na frente da Netflix, eu sinto culpa porque eu não tô na minha tese, e aí eu procrastino com a própria Netflix. Então, assim, né? E acho que isso é muito comum e, obviamente, a gente vai chamar isso de ansiedade em todos os momentos, né? Mas tudo bem, porque realmente são características da ansiedade, né? E a gente aprendeu que o que a gente precisa observar é a frequência dessas características que a gente sente e o tamanho do prejuízo que está causando, né, no nosso dia a dia. Procrastinar com culpa é sempre, sim, é sempre. E até é muito importante, gente, o que me levou ao médico, com a certeza de que eu tava com ansiedade, é porque eu tava tão certinha, tão disciplinada na minha rotina, eu não tava mais procrastinando. Gente, sério,
eu não saía da aba ali, eu tô usando o Google Drive, eu não saía da aba da minha tese. Eu tava ali, olhando pra ela, e ela olhando pra mim. Eu não ia, você sabe que eu amo amar, eu não ia nem no link, nem no aplicativo. Não procrastinava. E isso que me acendeu um alerta muito forte, né? Então, assim, o que eu aprendi, né, nesses últimos tempos é que, assim, se a gente tá vivo, em algum momento a gente vai vivenciar uma ou outra característica da ansiedade. Isso é normal, né? Mas, mais uma vez, quando isso persiste, quando a gente não consegue controlar, quando a gente não consegue fazer nada que alivia, a gente talvez tenha que procurar por algum tipo de intervenção. Agora, nessa live, como somos só nós, eu vou ir lendo os comentários enquanto eu vou falando. Acho que fica um bate-papo, assim, enquanto o Instagram não inventa algo pra gente poder fazer um bate-papo geral. 6 meses procrastinando e agora tô correndo atrás do prejuízo. Que o meu orientador não veja esse comentário. 6 meses foi mais ou menos o tempo que eu passei. Eu nem digo procrastinando, assim, eu digo fora do doutorado. Fiquei pensando esses dias se eu não deveria ter trancado. Se não teria sido mais inteligente da minha parte. Mas, enfim, né? Deixei passar. Fiquei um semestre também. Bem um semestre. E aí, assim, peguei essa frase aqui de algum lugar. Ai, não tem fonte, não tem, me deixa. Isso aqui é uma live. Ansiedade mostra que a gente não tá conseguindo gerenciar o presente e nem gerenciar o que a gente percebe com o futuro, tá? E aí, assim, tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender também, que é sobre a nossa característica pessoal, tá? E acho que isso tem muito a ver também com o post de hoje, né? Sobre quem a gente é, como a gente é. Que é assim, ó, 2 tipos de pessoas que vão sofrer muito com ansiedade. Eu me encaixo nesse primeiro aqui. E se? Será que a gente não é do tipo... E se? E se tivesse sido diferente? E se eu tivesse escrito diferente? E se eu tivesse aplicado para tal lugar? E se eu tivesse tentado antes ir para um doutorado sanduíche? Isso foi uma coisa que me ocorreu muito. E se? E se? E se? E, gente, a quantidade de tempo que a gente perde no e se, porque assim, e se não vai acontecer? Isso não existe. Mas existem pessoas que têm essa característica, e eu sou uma pessoa assim, muito, eu tento ficar o tempo todo formulando hipóteses na minha cabeça. Tá, mas e se? Mas e se? Isso alimenta muito a ansiedade. Deixa eu ver o que a Leite aqui falou. Depois da minha qualificação, me esgotei tanto que nem a pasta do artigo da tese eu consegui clicar. E, pois a minha separação coincidiu com um pós-qualificação, né? Então, assim, as 2 coisas juntas, mais a Covid. Um outro tipo de pessoa que também sofre muito com a ansiedade é o tipo pessimista, né? Então, se você é um tipo pessimista, saiba que você é bem propenso a isso. São as pessoas que superestimam os problemas e subestimam sua capacidade de resolvê-los. Vamos passar tudo isso para o contexto acadêmico, tá? Por que é tão comum, quando a gente está na vida acadêmica, a gente pensar no pior? Por que é tão comum a gente se sentir assoberbado com tarefas que a gente não sabe nem direito o que são e nem direito por onde começar? E isso tem a ver com a live da terça-feira, né? Saber o que são as nossas tarefas reais. E assim, por que a gente cai esse tempo todo, né, nessa armadilha de que nós somos incapazes na vida acadêmica, né? A começar pelo próprio mestrado ou doutorado. A gente acha que entra lá e não merecia estar lá. Mas também, por que a gente se sente na vida acadêmica tão incapaz de gerenciar os altos e baixos emocionais, que às vezes em outros setores da nossa vida a gente é bem melhor, né? Por que a nossa mente fica tão inquieta, né, durante a vida acadêmica? E aí, assim, um dos meus palpites sobre isso está na cultura do silêncio que a gente tem na vida acadêmica, nas universidades. E eu acho, claro, que isso a gente vem quebrando muito por aqui, não só aqui no meu Instagram. Meu Deus, a gente tem tanto Instagram acadêmico legal, eu tô sempre descobrindo um ou outro. Eu queria ter mais tempo para acompanhar outros conteúdos, porque às vezes é que eu tenho que fazer uma escolha, né? Então, assim, ou eu produzo conteúdo ou eu consumo, não dá tempo de fazer as 2 coisas. Mas que bom
que aqui a gente começou a discutir isso de forma mais aberta. Eu acho que isso já é um grande passo que a gente está dando. Mas eu acho que sim, o que alimenta a ansiedade é a falta de espaço que a gente tem para expor as nossas dúvidas mais simples, as nossas preocupações que às vezes não fazem nenhum sentido. Só que assim, se a gente pudesse expor para alguém, nos faria bem. E só que hoje, como a gente não pode expor, a gente sente vergonha e a gente sente culpa. E eu lembro exatamente que esse foi o dia em que eu decidi colocar o A Doutoranda no ar. Eu acho que... A Doutoranda tem o quê? Tem 2 anos já, eu acho. 2 anos? Eu acho que sim, eu tava no começo do doutorado. Eu acho que eu tinha terminado o primeiro ano. E foi isso, que assim, eu percebi que eu tava no doutorado já. E eu tinha dúvidas muito primárias. Eu morria de vergonha de perguntar. Assim, eu só não tinha vergonha de perguntar pro meu orientador. Porque ele sempre me incentivou muito, incentiva a todos os orientandos. Fala que nada que você perguntar vai fora, assim, pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então, para ele, eu sempre perguntei muito abertamente as coisas mais básicas, as mais básicas. E aí eu lembro que era um verão, e a gente tinha uma reunião de encerramento, assim, do ano, e aí eu falei assim, professor, olha só, o que o senhor acha de eu criar um Instagram para responder essas coisas mais básicas que eu pergunto pro senhor? E ele ficou muito empolgado, e foi aí que nasceu a Doutoranda, né? Então, assim, a gente costuma ficar muito em silêncio na vida acadêmica, né? A gente, às vezes, até sabe que não fez o suficiente, que não leu o suficiente, mas, gente, a gente vai falar pra quem isso? Porque a gente tá num ambiente muito competitivo, então pra quem a gente vai se abrir, né? O colega do lado parece ter feito mais do que você. Mas e será que fez? A gente não sabe, né? Talvez ele esteja na mesa que você, só que ele não fala, né? Será que eu mereço estar aqui? Aonde a gente vai para discutir sobre isso? E aí, um outro cenário que eu coloco assim como um grande culpado pela nossa ansiedade é o cenário cada vez mais exigente da academia, tá? E assim, eu tô numa posição muito tranquila falando sobre isso, que vocês sabem que eu tenho uma carreira como servidora pública. Então, assim, gente, se nada der certo, eu sou servidora pública, eu tenho uma carreira legal, uma profissão que eu gosto, que me faz feliz. E então, assim, até mais uma vez puxando pro post de hoje, o doutorado diz muito sobre quem eu sou, porque assim, não é diretamente com o que eu trabalho, apesar de ser na área da administração pública, mas é gosto, é sobre mim, né? Só que eu tô falando de uma posição muito confortável, porque quem tá apostando tudo numa carreira acadêmica, gente, eu fico pensando assim, a tal da produção de impacto. Mano do céu, sabe? Tipo, é sério, cara, produção de impacto. Só que assim, são tão poucos anos pra você fazer uma produção enorme e de impacto, né? Sem contar que você tem que ser bom numa quantidade absurda de coisas. Você tem que ser um atleta completo, né? Você tem que publicar muito, você tem que ser bom em ensinar, você tem que ser ótimo em gestão. E você ainda tem que dar conta, né, daquilo que a gente ainda chama de vida, né? Deixa eu ver que chegou aqui mais um comentário da Daniele. Todo processo de pós é muito solitário, isso é um grande problema também. E o contato sincero com colegas e orientador é essencial, mas muito raro. Muita gente tem vergonha, eu mesma não me sinto confortável. Eu lembro, a minha turma do mestrado foi sensacional, assim, a gente se dá bem até hoje. Nós entramos, era uma turma de mestrado profissional, então assim, a gente foi, né, do começo até o fim juntinhos. Só que mestrado profissional, meu Deus, era aquela coisa muito competitiva, muito. E aí, a gente tinha uma disciplina super complicada, super difícil, pesada de leitura. E eu lembro que uma colega com quem eu falo até hoje, assim, foi a primeira a romper. E assim, eu sempre incentivo muito a você também ser essa primeira pessoa. Estávamos no saguão antes da aula e ela soltou um palavrão e disse que eu não entendi nada desse texto. Foi aquele silêncio seguido de eu também não, eu também não, eu também não. E desde então a gente começou a compartilhar muito mais as nossas dúvidas e eu tenho certeza que o desempenho da turma como um todo foi muito melhor. Então, assim,
acho muito assim, ó, vamos lá, gente, né? Limpem esse terreno a facão vocês, ninguém limpar, sabe? Seja o primeiro. E enfim, né, voltando aqui, né, sobre a vida acadêmica exigente, né, essas múltiplas áreas, né, que a gente tem que ter sucesso enquanto acadêmicas, né, caso a gente queira seguir carreira, elas também são múltiplas áreas em que a gente tem ameaça de falha, de fracasso. Então, isso gera múltiplas oportunidades, muito mais do que, por exemplo, no meu caso, que assim, cara, eu quero terminar meu doutorado, sabe? Depois que vier, vem. São muitas oportunidades a mais para a ansiedade aparecer, porque são oportunidades de falha. E aí, tem mais, né? Pelo menos isso aconteceu comigo, que a gente tem uma versão imaginada, né? Sobre o que é a universidade, né? Especialmente a universidade enquanto local de trabalho. E assim, o que é desconhecido gera insegurança. Aí a gente vai para pós-graduação e assim, ao mesmo tempo em que ali é o local em que a gente almeja estar ainda, esse mesmo local acaba nos alimentando frustrações e decepções à medida em que a gente vai tomando conhecimento sobre ele. Gente, isso aqui é um papo de relacionamento, basicamente. Você começa, tipo assim, mil maravilhas, só que aí você vai conhecendo as particularidades do negócio. Eu lembro de uma professora do começo do doutorado em que ela falava, ela estava em estágio probatório ainda, e ela dizia assim, meu Deus, tem uma quantidade imensa de trabalho burocrático aqui para fazer. E assim, não é só a parte boa e glamourosa, né? Eu falo também, por exemplo, da minha própria carreira, fora da academia. Escolhi fazer publicidade. E publicidade é uma área glamourosa, né? É a área das campanhas, e festival de gramado, e agência, e criação. Vocês não fazem ideia da parte perrengue que existe na publicidade, assim. Então, quando a gente realmente mergulha nesse mundo, a gente mergulha também num mundo de frustrações, né? Então, né, pelo menos pra mim foi assim quanto à universidade, em um local onde eu imaginava assim que eu teria tudo e eu seria tudo, eu descobri um mundo de falhas, e um mundo de falhas não só do sistema da universidade, mas falhas minhas também, né? Porque você vê assim que, gente, ninguém nasce tão bom assim, né? Então, assim, nossa, você é brilhante na graduação, você chega no mestrado, gente, eu não conseguia nem segurar a caneta direito no mestrado, né? E aí, assim, tem dias que a gente simplesmente não se reconhece, até no nosso modo de trabalhar, porque trabalhar na universidade é diferente, né? Mas e quem é que fala sobre isso? A gente não fala sobre isso, né? Então, assim, né, gente, essa sobreposição de sentimentos, de incertezas, vai chegando meio que sem pedir permissão, enquanto você tem 1000 coisas para fazer. Quando a gente vê, o trabalho fica prejudicado, né? Batimentos cardíacos aumentam, respiração fica meio curta, a procrastinação toma conta, de repente limpar a casa, assim, ó, fica sensacional. E aí a gente começa no ciclo de desespero. E eu nem sei se tem muita gente que usa essa nomenclatura. Eu apelidei o meu próprio ciclo de desespero, porque ele é muito estruturadinho. Cheguei, sentei, vou trabalhar na minha tese. Não consegui. Respiração curta, né? Batimentos cardíacos. Vou fazer outra coisa. Saio dali, começo a sentir culpa porque eu não tô na tese. Chego na tese, sinto ansiedade porque ainda não fiz nada. Quando eu vejo, tô desesperada. E essas são crises que eu, né, não sei se não tô falando tecnicamente, né, mas são crises com características ansiosas. Ai, vocês estão achando essa live boa, que bom. São crises com características ansiosas e que, assim, simplesmente te tornam improdutivo, né? E aí aqui eu separei, assim, estruturei algumas ideias de solução para esses problemas, tá? E assim, o primeiro deles, gente, mais clichê impossível, desculpa aí, é muito clichê, mas é autocuidado, tá? E são os 3 pilares, os exatos 3 pilares que a doutora Cláudia falou ontem: comer bem, exercitar-se e dormir.
E vou dizer pra vocês que, assim, hoje mesmo eu tava falando na academia com a minha personal, que vocês sabem, né, da Ritalina na minha vida, e eu tô tentando ser muito, ter muita precaução com o uso, tá? Muita. Então, assim, eu não estou tomando todos os dias, agora até eu percebo, assim, que eu tô conseguindo produzir muito bem sem, porque eu sei que se eu entrar no ciclo de desespero, eu tenho esse artifício, mas eu não pretendo, sabe? Então, eu entrei, assim, numa semana, essa semana eu tô me alimentando muito bem, mas, assim, muito bem, com o menor nível de açúcar que eu consigo, tô me exercitando todos os dias, assim, ó, me exercitando, tô dormindo direitinho, e, assim, essa foi uma semana extremamente produtiva pra mim. Então, gente, assim, é o mínimo. Sou eu com o Rivotril. Pois é, gente, assim, a gente tem, né, ir dosando e tentando superar. Então, assim, é um clichêzão esse do autocuidado, mas, gente, ele é real. E, assim, aí às vezes eu fico pensando, poxa vida, se eu não comer bem, mas exercitar e dormir, isso é o mínimo que eu posso fazer por mim. Então, assim, tentem de verdade. A parte da atividade física eu nunca parei, desde que eu tive uma tendinite no quadril no mestrado, de tanto ficar sentada, porque eu sou muito baixinha, tipo, agora que eu tô exatamente assim, meu Deus, eu tô sentada, tipo, índiozinho, assim, sabe, com as pernas assim, e, meu Deus, assim, gente, de verdade, no mestrado eu acabei com o meu quadril, porque foram quase 2 anos sem academia, então eu nunca mais parei, é prioridade. Agora, comer bem, dormir bem, é difícil na vida acadêmica, mas a gente tem que tentar, tá? E aí, assim, ó, uma ideia de rompimento do ciclo de desespero é respiração. Exercícios de respiração. Assim, eu falei, né, no meu relato sobre a Ritalina, eu falei que meditação não estava sendo uma alternativa para mim. Acho até que, assim, agora eu tô conseguindo estar mais centrada para tentar. Mas eu lembro também na época do mestrado que eu fazia antes de começar a estudar e trabalhar na dissertação, 10 minutinhos de meditação guiada, respirando. Gente, isso era um remédio, assim, que não tinha igual. Então, baixa um aplicativo de meditação guiada. Começou esse desespero, tá olhando pra tela, para tudo e centra, sabe? Assim, realmente funciona. Deixa eu ler os comentários. Que dormir, eu durmo muito bem. É isso aí. Tive essa tendinite no quadril durante o mestrado também. Sério? Não, eu achava que só eu tinha tido. Até porque no mestrado, a carga de disciplinas, ela era bem alta, assim. E assim, as cadeiras lá, né? Cadeira tipo universitária, não tinha apoio pros pés. Eu sou muito baixinha. Então eu ficava assim. Meu Deus, assim, que anos de dor na lombar. Nossa. E aqui tem uma outra... esse aplicativo é Lojong, uma coisa assim. Gente, ele é maravilhoso. Ele tem uma trilha que você vai seguindo de meditação. E eu fazia exatamente, assim, 10 minutos antes de começar a produzir. Gente, de verdade, era muito bom na época. Pretendo voltar em breve, tá? E aí, outra coisa pra gente tentar quebrar esse ciclo da ansiedade. Parar de evitar situações. O que eu quero dizer com isso? Não sei vocês, mas quando eu submeto um artigo para evento, mas principalmente para periódico, assim, que a revisão é mais, né, mais detalhada, e que chega o e-mail dos revisores, às vezes eu prefiro nem abrir. Eu não prefiro nem saber. Ou então você manda alguma coisa pro orientador e aí chegou a resposta. E aí você nem lê. Você sabe, só que tá lá. Aí tá aquela coisinha aqui na sua cabeça dizendo assim, ó, isso tá lá, não vou nem abrir, não quero nem ler. Então, assim, pare de evitar essas situações. Chegou, leia. E dói, né? Normalmente dói muito. Eu tive... Bom, o último artigo, né, eu não pude encaminhar, assim, foi nossa, a revisão foi assim, só foi com a foice, assim, e foi bem na minha pior época, assim, de ansiedade, eu não consegui dar conta. Mas, gente, leia,
E aí, assim, uma técnica pra ajudar, né? Você lê, beleza, leu, você já sabe, agora fecha. Respira, vai fazer outra coisinha. Aí depois você volta e lê de novo, porque normalmente assim, eu acho que a primeira leitura é aquela leitura que nos dá um susto. Então, calma, tá tudo bem, assim, leia de novo. Eu lembro que assim, é sempre a primeira resposta, ai meu Deus, a primeira vez que eu leio assim, olha, esse revisor tá me xingando. Mas a gente não tá, sabe? Eles estão colaborando. Foi uma pessoa que ali deu seu tempo de graça pra ler o que você fez. Então, assim, não procrastine aberturas de e-mails, de mensagem. E não evite essas situações. Enfrenta isso agora, porque assim, ó, é igual arrancar um band-aid de uma vez, sabe? Arranca de uma vez, é isso aí, vida que segue. Aí aqui eu coloquei uma outra dica, e isso veio de um filme. Gente, agora eu não lembro se é 7 dias ou 7 anos no Tibete. Enfim, é aquele filme com o Brad Pitt. E é mais ou menos assim, não se preocupar com o que você não pode controlar. Nossa, que clichê. Mas é que assim, a gente se preocupar e a gente resolver um problema são coisas completamente diferentes, tá? E assim, o que acontece muitas vezes na vida acadêmica? Se a gente não consegue especificar qual é o problema que a gente tem, o que a gente tem que fazer, a gente não consegue pensar numa solução. E isso tem tudo a ver... 7 anos, 7 dias é muito pouco. A gente não consegue, não sabe o que fazer. Isso tem mais uma vez a ver com a live de terça-feira, estabelecendo objetivos e tarefas claros. Então, assim, gente, tem um problema, tem uma preocupação que não está saindo da sua cabeça, transforma esse problema em tarefas, senão não adianta se preocupar. Não adianta, pra que tá na sua cabeça assim? Então, porque eu tô achando uma solução. Ok, então usa esse tempo pra de verdade transformar esse problema em tarefas em busca de uma solução. Mas não deixe isso martelando na cabeça, isso faz muito mal. E aí a lição que eu lembro desse filme 7 anos no Tibete, o menininho fala pro Brad Pitt assim, você tem um problema, ele tem solução? Se tem, pra que você tá se preocupando com ele? Não tem. Então, assim, pra que você tá se preocupando com ele? Não tem solução mesmo. E essa é uma lição maravilhosa, mas assim, ok, né? A gente tem que se preocupar com os problemas da vida acadêmica, mas de nada adianta a gente se preocupar com aquilo que a gente não consegue transformar em tarefa pra resolver, tá? E aí, por fim, coloquei também a dica de expressar os seus sentimentos em palavras. E aí entra mais uma vez, retomando ali a live de segunda-feira, a dica da Amália e a minha dica também, diário de pesquisa. Gente, assim, ó, crítica, nem sei se eu deveria usar a palavra crítica, mas assim, é gritante a diferença que um diário de pesquisa faz na nossa vida, porque ele dá contexto para aquilo que está acontecendo. E assim, a gente tem que falar dos nossos sentimentos no diário de pesquisa também, porque no momento que a gente lê aquilo que a gente escreveu, a gente entende a situação pela qual a gente está passando, tá? Então, assim, ó, tenha seu caderno, tenha seu diário de pesquisa, sei lá. Tem gente que... Eu lembro que uma vez eu falei com uma seguidora que ela gostava de mandar áudios pra si mesma. Eu detesto ouvir minha própria voz, mas ela gostava, então tá ótimo. Então, gente, tem que ter. Escreva, e eu acho que o que é o diário de pesquisa? Daniele, assim, ó, o diário de pesquisa é o seu caderno, tá? O seu caderno de anotações. Eu fui descobrir que eu tinha um diário de pesquisa, assim, depois que eu ouvi o termo, porque era uma coisa muito natural pra mim. Eu tinha muita dificuldade de aprender no formato de seminário e fui logo cair nas sociais aplicadas, né? E então eu comecei a escrever tudo. E eu anotava tudo e eu anotava assim... Só que eu anotava às vezes em primeira pessoa. Não, mas eu acho melhor essa abordagem. Mas hoje acredito que não sei o que, não sei o que. E assim eu segui. E foram passando cadernos e cadernos e cadernos. E assim, gente, um diário de pesquisa, eu acho que eu tenho post aqui na doutoranda sobre isso. É fundamental na vida de um pesquisador. Fundamental. E eu fico imaginando assim, sei lá, daqui 15 anos eu ainda ter esses cadernos e conseguir lembrar de quem eu era, sabe? Porque eu acho que a pesquisa faz parte da nossa vida assim, de uma forma tão profunda,
pesquisa, de sério, diário de pesquisa pra mim, assim, só por ele já vale o doutorado. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Muito bom compartilhar, ver que você não tá sozinha. Tenho levantado, tomado café e já faço exercício pra não pular. Agora eu lembrei uma coisa sobre tomar café também, mas daí isso, né, vejam com um nutricionista ou, né, testem, né, também. Mas eu percebi que para trabalhar de manhã no doutorado, às vezes vale muito a pena trabalhar em jejum. O jejum me facilita muito a concentração. Segui as dicas da live de terça, botando o tempo do lado das tarefas e super me ajudou. Antes só fazia a lista sem o tempo. Gente, isso é maravilhoso porque faz com que a gente não precise ficar um dia inteiro, né, em cima do doutorado. Comecei a fazer o diário, nossa, tá sendo muito... Gente, é muito maravilhoso. Tem que ser no caderno, não pode ser no Word. Não, pode ser no Word. Acho que pode ser quem assistiu na Netflix Sex Life, sabe que ela fazia no Word o diário dela. Super pode ser, é um arquivo pra você ter, pra você escrever. Tem aí cadernos virtuais, também tem o Notion, que eu tô louca pra começar a usar pra testar melhor. E acho que é super válido também. Na verdade, o diário de pesquisa são as suas anotações enquanto pesquisadora, mas assim, enquanto pessoa pesquisadora. Então, assim, entra seu sentimento e entra a sua pesquisa também. Eu acho sensacional. Né? E, gente, assim, falando ainda, né, sobre a questão da ansiedade, né, só sempre tenha atenção no momento em que a ansiedade estiver promovendo, né, hoje eu tô meio trocando palavras, prejuízos reais na sua vida, aí sim você procura ajuda profissional, né? Nunca esqueça disso. Gente, então, essa é a live de hoje, né? Dicas pra gente gerenciar a ansiedade. Gente, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo de novo, porque, assim, isso aqui é uma comunidade. De verdade, eu me sinto muito melhor quando eu tô aqui do que naqueles períodos sombrios, mas eles já passaram. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, porque, poxa vida, hein? Sexta de noite e a gente aqui, hein? Acadêmicos Anônimos, matou ainda. Amei. Isso aqui vai ser uma rede de apoio, tá? Olha só, tem pós-graduação. Gente, mas acadêmicos, que daí entra pessoal de iniciação científica também. Gente, muito obrigada. Bom fim de semana. A gente vai se falando. Não subirei mais. E é isso. Adorei estar aqui com vocês hoje. Encerramos, eu acho que com chave de ouro, a nossa semana de lives sobre saúde mental e produtividade. Obrigada, tá? Como eu queria um filtro agora pra ir passando assim os créditos, mas não tem. Bora tem, né? Beijo, gente. Bom fim de semana.